Olá, eu queria convidar você para tomar um cafezinho conosco hoje. Olha só, nós aqui temos como objetivo anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E é um prazer muito grande, é uma alegria nós estarmos juntos para esse programa, para essa participação. O nosso objetivo é realmente evangelho. Há uma diferença entre evangelho e religião. Evangelho é aquilo que Deus faz para alcançar pecadores indignos. Religião é o que o homem faz para tentar, pelos seus méritos, se tornar aceitável diante de Deus. São duas coisas totalmente diferentes. A religião cansa. O Evangelho descansa. A religião exige, o Evangelho dá. Então, esse é o objetivo nosso aqui. Os links de nossas redes sociais estão na sua tela, para que você possa conhecer mais o nosso conteúdo, o nosso material e poder participar. Você pode participar não só no conhecimento, mas também você pode participar na oração. Você é um parceiro nosso que pode nos ajudar lutando em oração para que a palavra de Deus seja ouvida, crida, recebida. Você também pode contribuir para que esse programa se mantenha e compartilhar com outras pessoas, porque o Evangelho realmente é, para mim, o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Nós vamos a um pequeno devocional e já voltamos. Olá, graça e paz. Nós vamos continuar a nossa devocional com o tema No Caminho. E o texto é de Mateus capítulo 10, 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Jesus, o Filho de Deus, durante seu ministério terreno, chamou para si 12 homens para o fim de andar e aprender dele. Disse Jesus: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Aprender de Jesus Cristo é um dos grandes privilégios dos filhos de Deus. É necessário andar com Ele dia a dia para ouvir a sua voz, perceber sua graça derramada aos quebrantados e sua misericórdia aos desvalidos. Ele é o Deus que criou os céus e terra, mas que desceu até nós para nos resgatar. Na continuação das orientações que Jesus estava passando aos discípulos, ele os desafia a confiarem na provisão celestial para as necessidades terrenas. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Mateus 10, de 9 a 10. Quantas vezes a dúvida bate em nossa mente em relação ao cuidado de Deus para com seus filhos? Como podemos duvidar do caráter de nosso Pai amoroso, sendo Ele criador de tudo? Fé não é questão de ativismo baseado na autoconfiança, nem inércia confiante em Deus. É fruto do relacionamento de amor de Deus conosco e nosso com Ele que gera descanso, mesmo quando não conseguimos enxergar a solução para o problema. Posteriormente, Jesus avaliou com os discípulos o que aconteceu nessa missão e perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Lucas 22, de 35 a 36. Em outras palavras, Jesus disse: Vocês fizeram o que eu ordenei e viram meu cuidado. Agora, exerçam também a responsabilidade e prudência na minha dependência, e eu continuarei a cuidar de vocês. A missão dada por Jesus aos seus discípulos ganhou dimensão ainda maior, pois eles levariam o Evangelho a gentes de todas as nações. Então, deveriam se equipar para tal.
Nosso Senhor é o que nos colocou em sua seara para servi-lo. Ele é justo e dará a cada um segundo as suas obras. Mas assim como quem trabalha não deve fazê-lo com o único intuito de receber o seu salário, assim também aquele que serve a Deus não deve ter como alvo o galardão. Jesus chamou de hipócritas os que servem para ser glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, conforme Mateus 6,2. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Sejam sábios e prudentes, vigiemos e estejamos equipados para a missão, confiando e dependendo daquele que nos supre no caminho. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós começamos uma série no livro de Hebreus sobre a palavra de Deus. Nós já fizemos 2 estudos, um sobre a palavra conclusiva de Deus, está aí no YouTube, você pode, se você não assistiu ainda, você pode entrar para ver a palavra conclusiva de Deus, Jesus Cristo, a encarnação do Verbo, o Verbo que se fez carne. Depois, um segundo que foi apegados a verdades ouvidas, a palavra de Deus que trata da nossa salvação de uma maneira muito eficaz. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre considerando a palavra de Deus. Nós vamos, antes de tratar deste assunto, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que Ele nos dirija. Nosso Pai, nós estamos na dependência do Teu Espírito Santo, porque nós não podemos pensar como convém. Nós não temos capacidade para entender aquilo que transcende a nossa mente. E nós rogamos que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor fale conosco, o Senhor opere nas nossas vidas, o Senhor trate com a nossa natureza humana tão limitada. Nós oramos em favor de cada pessoa que está ouvindo, que está participando conosco, para que suas vidas sejam libertas, sejam salvas, sejam realmente vidas que transpirem a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós entregamos este programa nas Tuas mãos, para que o Senhor fale conosco e através de nós, e que vidas sejam edificadas, salvas, e haja alegria nos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, considerando a palavra viva, no capítulo 3 de Hebreus, nós estamos olhando cada capítulo com uma ênfase. A primeira, a palavra conclusiva de Deus. A segunda, a palavra apegados à verdade ouvidas. E agora, considerando, o autor da carta aos Hebreus diz assim: por isto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote
da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, que guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Olha que coisa mais maravilhosa. O escritor deseja que nós nos concentremos em Jesus Cristo. Ele faz uma comparação entre Jesus e Moisés. Para o povo judeu, Moisés era o top, era o profeta, era o líder, era o supra-sumo. Mas aqui ele usa essa palavra considerar como levar em conta a supremacia de Jesus Cristo sobre Moisés. Na carta ele faz essa jogada, no capítulo 2, no verso 9, ele diz assim, vemos todavia aquele. Ele quer que nós tenhamos os nossos olhos focados em Jesus. Por quê? Porque esta é a mira. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é o alvo, olhando para Jesus, que nós o vejamos. E aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele diz, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerar atentamente significa uma posição de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter como firmeza este olhar profundo. E no final do livro, já no capítulo 12, dos versos 1 e 2, ele quer que nos mantenhamos com o nosso olhar para Jesus Cristo de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o que o apóstolo está falando aqui, eu estou achando até que eu sou muito propenso a achar que foi Paulo que escreveu, então eu estou dizendo o apóstolo, que ele está chamando a atenção para que nós não nos desviemos, mas para que nós olhemos para Jesus,
que o consideremos e que mantenhamos permanentemente os nossos olhos fixos em Cristo. A tendência da vida cristã é começar bem e depois, diante das grandes lutas que a gente vai enfrentando e das tendências culturais do mundo, a gente vai se desviando, vai se esfriando, vai perdendo aquela tenacidade, e ele aqui está mostrando para esta consideração pela palavra viva. Sempre que você for tentado a olhar para as suas circunstâncias ou para si mesmo, aqui olhe para Jesus pela fé e regozije-se em sua fidelidade. Olhe para Jesus. A nossa tendência é, diante das lutas, começando um sentimento de depressão, a gente ficar gemendo. Ou quando você olha as circunstâncias adversas, você se deprime, você se decepciona. Aqui a ideia é olhe firmemente, considere firmemente Jesus. Ele é a palavra de Deus que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para interceder por nós. Nós vamos parar um instantinho só e já nós continuamos neste processo de olhar firmemente para Jesus. Como eu estava falando, sempre que você for tentado a olhar para as circunstâncias ou olhar para você, clame ao Espírito Santo para fixar sua vista em Jesus, porque Ele é um sumo sacerdote que pode compadecer das suas fraquezas. A segunda coisa que eu queria deixar aqui é obedeça a Ele. O escritor aos Hebreus vai falar sobre isto. Assim como o Espírito Santo diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo. De fato, guardemos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. O que quer dizer com isto? Obediência à palavra de Deus. O escritor usa o fracasso de Israel como um aviso
contra o coração duro. Como o coração de um crente fica duro? Como é que endurece o coração do crente? Primeiro é recusando as palavras de Deus, as palavras de Cristo. É recusando ouvir. Você começa bem, daqui a pouco começa a sair do convívio da igreja, do convívio da palavra, do convívio de contato com os irmãos. Isto vai endurecendo o coração. É desprezando as suas obras e ignorando os seus caminhos. De repente você vai se envolvendo com essa cultura do mundo e você vai ficando ouvindo certas coisas e certos filmes e certas novelas e certas coisas que vão lhe mantendo distante da palavra. É assim o coração é enganado. O pecado nos engana. Você pensa que está se safando, mas o tempo todo está endurecendo o seu coração e roubando as bênçãos celestiais. A gente não percebe que é lentamente que a coisa vai acontecendo. Tem aquele experimento que foi feito com as rãs. Puseram as rãs dentro de um ambiente, de um recipiente com água, e elas estavam ali vivendo e com a comida, com uma temperatura agradável, e eles foram lentamente aquecendo a água, imperceptivelmente, com um aquecimento muito lento, que levou um tempo enorme. E a água foi subindo de 30 graus a 31 lentamente, depois foi subindo lentamente 32, 33 dias, e 35, e 40, e 45, 50, 55. Quando o negócio começou, as rãs quiseram reagir, já não podiam mais. Ainda que seja um animal pecilotérmico, que a temperatura dela varia com o ambiente, mas aí elas já estavam com o sistema nervoso comprometido, não puderam reagir. Então aqui o escritor está chamando a atenção sobre a recusa das palavras de Deus, o desprezo às obras de Deus, a ignorância dos seus caminhos, e isto vai esfriando a fé, vai tornando amoldado a este mundo, e o pecado vai enganando e a pessoa vai sendo esmagada pela sua vida espiritual. Então, a primeira questão que eu considero, a segunda coisa é obedeça a Ele, e a terceira coisa é creia nele. Creia no Senhor. Ele vai chamar a nossa atenção sobre isso aqui em Hebreus 3,16. Ele diz: ora, quais que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? O verso 17, contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Mas a incredulidade do povo não começou assim, foi devagarzinho, foi caminhando e caminhando até que se tornaram incrédulos. Aqui está a exortação à fé. O fato dos judeus terem sido libertados do Egito não era garantia de que reivindicariam sua herança. Eles não entraram. Foram tirados do Egito, mas não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Muitas pessoas até dizem da sua salvação, que foram salvos, mas eles não tomam posse da bênção, da entrada, da herança.
Por quê? Por causa da incredulidade. A incredulidade destrói a vida. Eles deixaram de entrar na terra. Um coração maligno de descrença. É uma coisa perversa. Ele diz aqui no versículo 12, tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vocês perverso coração de incredulidade que afaste você do Deus vivo. Meu Deus, tem misericórdia de mim, concede-me a tua fé para que eu creia na tua palavra. Isso aqui, a incredulidade, a descrença roubará o que Deus planejou para você, para a sua vida cristã. Portanto, preste atenção à palavra de Deus. Leve em consideração a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi muito claro em mostrar isto. A fé não vem por impressões, não vem por meditações, não vem vem pela palavra. Assim como o sol nos dá a luz para nós vermos o sol, a palavra de Deus nos dá fé para nós crermos na palavra de Deus. A fé é um dom de Deus mediante a sua palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus? Você está tendo contato com a palavra de Deus? Ou você está mais com certas músicas que hoje se canta no meio cristão, que são músicas interessantes, mas muitas delas não têm nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Pessoas com um coração duro sabem a verdade, mas resistem e se recusam a obedecê-la. Ficam com aquela sensação de insensibilidade, aquela coisa que fica, você não toma reação. O que aconteceu com as rãs, já não podiam ter uma ação realmente. Eles sabem que Deus castiga, mas já não tem mais sentido. Resistem e recusam obedecê-lo. Eles acham que podem pecar e se safar disso. Mas a palavra de Deus é muito clara. O primeiro passo em direção a um coração duro é negligenciar a palavra de Deus. É não levar a sério. É não ouvir o que Deus diz. É endurecer. Faça a sua escolha. Não faça como o povo de Israel no deserto. Espero que você leve isso em conta, para que a sua vida seja realmente transformada por o único que pode transformar, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu a sua vida por você e por mim, que morreu uma morte que não era dele, era nossa, para que na sua ressurreição nós ganhássemos a sua vida. Fica aqui o meu abraço e espero vê-lo na outra oportunidade, de coração para coração. Até lá.